Olá, quem tá entrando, sejam bem-vindos. Nossa, gente, quanto tempo, tava com saudade. Como vocês estão? Foi uma pausa, eu acho que de 2 semanas, né? Era pra essa live ter rolado dia 24 e acabou que não... fui levemente impedida. E aqui estamos hoje, né? Engraçado, estamos hoje exatamente no dia 5/5, que é um portal espiritual, né? Essa data, ela entra... Assim, quem não sabe ainda, né? A questão das datas sincrônicas, né? 5/5, 4/4, 3/3, né? 6/6... são datas que são consideradas portais de realização. Então, toda vez que a gente cai numa data, como a data de hoje, né, ela tem esse significado de realização, assim, de coisas vindo aqui para a matéria. Aí depende muito da força daquele número. Por exemplo, na data de hoje, né, 5/5, se a gente for olhar a simbologia do 5, tanto na numerologia como nas cartas no tarô em geral, ele sempre vai vir com aquela pegada de muitas vezes conflito, né? Conflito mesmo, assim, de situações conflituosas que chegam na vida da gente, que acontecem ali na vida da gente, para poder a gente lidar. É como se a gente pudesse materializar as torres. E junto com o número 5, às vezes vem esses sentimentos meio impulsivos, né? Eu já chego já disparando a falar. Bem, aquela questão dos sentimentos impulsivos, assim, não é nem impulsivos a palavra, mas aquilo que às vezes a gente tá guardando ali internamente, segurando, aí vem que estoura, assim, de uma vez. Então, numa data que nem essa de hoje, né, num dia 5/5, nessa força, né, nessa influência do número 5, pode acontecer situações assim. Ou vai acontecer com a gente, né, coisas, desafios na nossa vida, ou vai acontecer da gente mesmo modificar ali alguma situação, reagir de uma forma diferente. Já disparei a falar, né? E nem falei ainda do assunto. Mas por quê, né? Porque antes eu não entendi por que teve que ter esse atraso tão grande. Agora eu já começo a entender, ainda mais quando eu me atentei que a data de hoje era o dia 5/5, tá? Aí meio que deu aquela caída de ficha, assim, por que a espiritualidade segurou tanto? Aí eu tô meio torta aqui no vídeo, pra poder só fazer esse vídeo hoje. Nós estamos num momento onde o sagrado feminino, ele tá pedindo passagem, assim, demais. Para quem não conhece, não entende muito bem, essa questão do sagrado feminino e do sagrado masculino, todas as pessoas têm, todos nós temos sagrado feminino e sagrado masculino dentro de nós. Só que nesse momento exato agora, tá pegando muito o sagrado feminino porque ele tem uma conexão maior com o planeta, agora eu vou explicar maiores detalhes, e é a nossa conexão com o mundo espiritual. E para que a gente consiga fazer as mudanças, fazer as alterações que a gente precisa fazer aqui na matéria, a gente precisa desse auxílio do mundo espiritual, porque a gente consiga desenvolver a intuição, consiga ter essa conexão com eles. Sem essa conexão, sem essa intuição, sem esse aflorar do mundo espiritual aqui, a gente não vai conseguir pegar o que eles querem que a gente pegue, sabe? A gente não vai conseguir entender as mensagens que eles querem que a gente entenda, tá bom? Então, por isso que eles pedem tanto essa conexão, que eu vou entrar em detalhes agorinha, para explicar. Sobre a questão do vídeo ter atrasado tanto, rolou situações aqui no plano físico, tá? Era pra esse vídeo ter acontecido no dia 24 do mês passado, do mês 4,
Só que exatamente no dia onde eu ia fazer o vídeo, poucas horas antes de começar o vídeo, eles já tinham me pedido para não fazer o vídeo naquela data. Aí eu fiquei na dúvida se era mesmo a espiritualidade que me acompanha, que estava solicitando aquilo, já que eles já tinham falado que era necessário fazer esse vídeo, ou se era uma espiritualidade negativa. Na semana que era para ser feito esse vídeo, a minha cabeça estava um pouco confusa. Eu estava tendo algumas dificuldades que durante esses 2 meses, ou 2 semanas de pausa, eu consegui resolver, assim, consegui entender a comunicação espiritual, consegui diferenciar bem o que é a espiritualidade da luz, o que não é, o que estava vindo na minha mente. Mas na semana específica do dia 24, que era o dia para fazer o primeiro esse vídeo, eu ainda estava com muita confusão, tá? E aí eles falaram que não era para fazer. Eu pensei, não, deve ser alguma espiritualidade negativa que está tentando me atrapalhar. Eu também às vezes tenho dificuldades para poder ter esse entendimento. Só que o que aconteceu? O meu celular, ele parou de funcionar, gente. Ele não carregava de jeito nenhum. Quem tá lá no grupo do WhatsApp, eu expliquei, né? Então eu entendi, é o universo. É aquela coisa, sempre a gente explica, como que eu vou saber se as mensagens que vêm na minha mente são mesmo da espiritualidade da luz ou não? Se vier a mensagem na sua mente e acontecer alguma coisa que no plano físico, que é surreal demais, assim, e acontecer em sincronicidade com aquela informação, é a confirmação. Igual eu recebo muitas confirmações com carro, né? Com um carro específico que eu sempre vejo quando eles me passam alguma mensagem, aí eu vejo aquele carro e eu entendo, não, eu tô no ritmo do universo, é isso mesmo, a mensagem é do mundo espiritual, da luz que me acompanha. Então tá certo. Agora, quando é alguma situação assim que só vem a informação e não vem nada confirmando, aí eu começo a pensar, e vem às vezes com peso pesado também, aí eu vejo ali, não, isso daqui não é a espiritualidade da luz, né? Só que nessa semana específica, do dia 24, tava tudo bem confuso. Ok, né? O celular estragou, eu entendi que realmente não era para fazer, aí arrumou o celular, tal, passou uma semana, aí eu perguntei para eles, e nessa semana é para fazer? Aí, outra coisa que já tava pegando, eu estava com uma exaustão muito grande, muito trabalho, então eu não estava conseguindo ter força ali para poder fazer, né? Pra vocês terem uma ideia, eu tava tão cansada que eu parava, onde eu parava dormir, gente. Tava um nível de cansaço muito grande. E aí eles me explicaram, ainda não, Aline, agora tá pegando pra você, ainda não. Então você precisa descansar esse período. Aí ficou mais uma semana. E hoje deu certo, eles me liberaram para poder fazer o vídeo. E, né, sincronicamente, exatamente no dia 5/5, que é o dia desse portal, né, o portal de tomada de ação. Então, vamos já começar no tema, né, do sagrado feminino. Eu sempre trago uma colinha para mim não esquecer de nenhuma informação, tá? Por que que tem essa necessidade tão grande agora? Quem tá aqui provavelmente já entende um pouquinho, né, desse mundo espiritual, de despertar espiritual e tudo mais, e sabe que a gente está nessa transição planetária, né? O planeta está deixando de ser 3D, está passando a ser 5D. E nós estamos sofrendo não gosto dessa palavra sofrendo, mas a gente está sendo alterado aqui, agora encarnados ainda. E todas essas alterações são para que a gente consiga entrar dentro desse fluxo aí da 5D. E aí vai vindo muita informação pra gente, vai vindo muito conhecimento, sabe, assim, que a gente sabe que já vem de várias vidas com a gente, só que a gente esqueceu, né? E agora a gente está se reconectando com essas informações. E para poder fazer essas reconexões, esse é um dos motivos, não é o único, tá? A gente precisa se conectar novamente com Gaia, com o nosso planeta. Curiosidade, para quem não sabe, Gaia é um planeta feminino, sabe? O planeta Terra, ele é feminino. Então, para poder a gente ter essa maior facilidade de entendê-lo, é mais fácil se a gente tiver esse sagrado feminino ativo, ok, bem, sabe? E a gente deixar ele passar à frente. Então, só para entendimento, o que é o sagrado feminino? É o sagrado feminino que nos conecta com o mundo espiritual, ele que tem o poder de criação,
tá? De fertilidade. Ele é o que nos conecta com Gaia também, porque Gaia é um planeta sagrado feminino, né? É um planeta altamente feminino. Então, tudo que está relacionado às coisas que não tem a ver diretamente com a matéria, né? A matéria 3D aqui, né? Ação, movimento, tudo isso é sagrado masculino. Agora, o que pega ali na parte espiritual, na fertilidade, na criação, no poder de cocriação, isso é o feminino que dá o primeiro passo. A gente cocria com o sagrado feminino e a gente faz o negócio acontecer com o nosso sagrado masculino. Eles trabalham em dupla, né? Junto. E independente de sexualidade, todos nós temos sagrado feminino e sagrado masculino em nós, tá? Normalmente, a mulher vem mais com o sagrado feminino em evidência. Isso não é regra, tá? Tem muita mulher também com o sagrado masculino. E também, de novo, novamente, não tem nada a ver com sexualidade, né? Tem mulher, assim, que é mulher, mulherão e tal, mas ela vibra muito aqui nas questões da matéria, da 3D, e ela tem o seu sagrado masculino mais forte, mesmo, né, sendo uma mulher, né? O que mais vamos falar? O sagrado feminino, ele sempre teve muito poder, não só aqui, tá, no nosso planeta, mas no universo todo. Porém, na época que, lá da criação ainda, assim, da raça, né, dos Homo sapiens, eu vou passar um pouquinho só sobre essas informações, só que é muito amplo isso, não vai dar para poder explicar tudo, mas só para poder se ter um entendimento. Lá na criação da gente, quem foi os geneticistas responsáveis por essa criação foram, né, os Anunnakis. E os Anunnakis, eles sabiam do poder do sagrado feminino, tanto que eles tinham ali junto, trabalhavam junto com eles as sacerdotisas, né, que auxiliaram também em muita coisa nessa época. Só que eles queriam tomar o poder das sacerdotisas, eles queriam, como que eu vou dizer, eles queriam dar um jeito de excluir esse poder todo para que somente eles adentrassem, né, à frente. E nessa época foi criado os Homo sapiens. Logo depois, quem já, não sei se vocês conhecem um pouco sobre os Anunnakis, tinha ali Anu, né, o filho, que até pegar essa informação que eu sempre confundo o nome deles, mas eu acho que é Anu mesmo. É o Hélio, na verdade. O Hélio era o filho de Anu, que eram os Anunnakis que estavam aqui no nosso planeta, tal, para poder criar essa nova fase do ser humano, né? Depois que já tinha acontecido muita coisa, enfim, que tinha meio que dado uma falhada no projeto Terra. E eles criaram, né, os Homo sapiens e tal, e criaram toda a religiosidade que veio depois disso, né? Criaram ali aquela primeira versão da Bíblia. Claro que não foi só eles, né? Tem influência também do poder da criação ali nas informações. Mas, por exemplo, aquele Deus tirano que é descrito ali na Bíblia, né? Eu acho que é Javé, não sei, que fala sobre sacrifício de animais, de mortes e tudo mais. Esse Deus, sabe, foi uma criação Anunnaki, né? E dentro dessa primeira fase da Bíblia, foi se colocado muito forte ali a culpa na mulher, né? A culpa no sagrado feminino, sim. Até mesmo com a história, né, de Adão e Eva. Perdeu o paraíso porque Adão aceitou ali a maçã, aquela coisa toda, né? E aí pra frente todas as gerações ali, aquelas mulheres que foram nascendo, já nasciam em cima da culpa, e a gente foi trazendo isso, vida após vida, essa culpa na nossa criação ali, de forma muitas vezes inconsciente, tá? E
e ficou enraizado nas nossas vidas, né? Vida após vida, a culpa. A mulher tem culpa, a mulher é culpada de tudo, sabe? A mulher, enfim, o que a gente sabe. Isso veio, vida após vida, né? Até o momento que estamos hoje. Eu não sei como é que está na cidade de vocês, porque aqui, onde eu moro, tá tendo muito caso de violência, tá? Assim, a gente teve um up espiritual muito grande nesses últimos dias para a tomada de ação, até entra também dentro desse portal, né? Então tem muitas mulheres que já estão há muito tempo passando por relacionamentos tóxicos, que elas já não suportam mais esses relacionamentos, elas meio que deram uma virada de chave agora, estão saindo disso. E aí tem muitos homens que se acham donos dessas mulheres, que não tá aceitando e acabam fazendo atrocidades aí, fazendo muita maldade, enfim. Então aumentou muito o índice dessas situações de homens não querendo aceitar o fim desses relacionamentos. E relacionamentos longos, sabe? Assim, há pouco tempo eu fiquei sabendo de relacionamento de 30 anos, 20 anos, enfim, relacionamentos longos que as mulheres cansaram, não querem mais viver aquelas situações e realmente estão deixando, estão saindo disso. Relacionamentos com narcisistas, assim, o narcisista, ele tá nos dois lados, né? Não é só com mulher, não, sabe? Tem muito narcisista aí no meio dos homens também, assim, muitos homens vítimas de narcisistas, mulheres, né? Então não é regra que é só a mulher que sofre na mão do narcisista, mas também tem essa situação, né? E aí tudo isso, essas mulheres, elas tiveram esse up, que muitas vezes elas nem têm consciência disso, porque vem do mundo espiritual e elas estão deixando esses relacionamentos. Então, é uma força a mais, é um quê a mais para essas situações e para elas deixarem também internamente, modificarem internamente essas culpas, essas coisas enraizadas que vêm vida após vida, né? Então, outra importância muito grande que existe dentro do sagrado feminino é a nossa conexão com o nosso eu superior. Essa conexão só é possível por conta do sagrado feminino. É o sagrado feminino que faz essa ponte, tá? Entre a gente, novamente, né? Entre a gente e o mundo espiritual e entre a gente e o nosso eu superior. Então, a gente faz as coisas aqui na matéria, a gente cocria realidades aqui na matéria, mas tudo começa na mente, né, no pensamento ali, cocriando aquilo, e começa também nessa conexão com o nosso eu superior, porque ele tem todas as respostas que a gente precisa. Então tem também essa questão, tá? Outra curiosidade muito legal que eu quis trazer para vocês é sobre Jesus, tá? Jesus, ele era um sagrado feminino, tá? Ele era um homem, tá? Mas com a influência do sagrado feminino mais forte, né? Ele, quem já conhece a história, né? Ele veio encarnado aqui com o divino complementar dele, que era Maria Madalena, que era o sagrado masculino, né? Ali eles eram chamas gêmeas, né? Então ele era o sagrado feminino, Maria Madalena era o sagrado masculino. Em algum momento ali da história eles se encontram para poder fazer esse trabalho juntos, que normalmente é o plano, né? Para quem vem com seus divinos complementares. E ele era essa conexão com o sagrado feminino, sabe? Assim, então ele tinha, tanto que na cara, né? Ele que fazia essa conexão com o mundo espiritual, ele que ouvia, ele que falava tudo mais. E Maria Madalena auxiliava ali nas questões aqui do plano físico, né? Então, na parte financeira, na organização, tudo que tinha a ver com o plano físico, aí era Maria Madalena que tomava frente ali e auxiliava ele, junto com os outros discípulos. Então fica até de curiosidade para vocês, queria trazer essa curiosidade antes que eu esquecesse. E olha só, né? Uma grande amostra de um divino feminino no corpo de um divino masculino. E tem muito isso, sabe, assim, até entrando um pouquinho no assunto, depois eu vou ver se a espiritualidade vai querer que faz isso mesmo, mas tá vindo muito forte essa intuição da necessidade de fazer também um vídeo sobre o divino masculino, só que isso é um pouquinho mais pra frente, vai ter um momento.
E acredito que nem vai demorar muito, porque vai vir mais 2 portais aí muito importantes. Provavelmente vai ser no portal do mês 7. Vamos ver o que eles vão querer, né? Até lá. Então, assim, o divino feminino, o divino masculino, o homem que tem esse divino feminino muito forte, vai ser um homem que vai ter uma facilidade maior de conexão com o mundo espiritual. Então ele pode vir a desenvolver a mediunidade, ele vai ter uma sensibilidade maior, ele pode ter também a facilidade nos processos de cura. Ele vai ser um homem que, querendo ou não, ele vai encantar, né? Ele vai ser muito magnético nas questões que tem a ver com o mundo espiritual, sabe? Sobre o amor, sobre o cuidado e tudo mais, tá? É uma das características que a gente consegue ver nesse divino feminino dentro de um masculino ali, né? Dentro de um homem, no caso. E voltando um pouquinho também aí na história, tentaram calar, né, as mulheres o divino feminino, né, em si, em vários momentos na história. Se a gente for voltar no tempo, né, o que fizeram ali na época lá da Inquisição, né, com as mulheres. Quantas mulheres foram queimadas na fogueira simplesmente por ser mulheres? Vocês acham que eles estavam matando elas porque eram bruxas? Não, eles estavam matando elas porque elas eram mulheres, porque elas entendiam dessa conexão espiritual, elas sabiam como curar, como fazer como criar, né? Criar assim como o nosso Criador criou ali, assim. Então elas têm aquela frase, né? Criar com o verbo. Então essa facilidade de usar as palavras para conseguir cocriações aqui no plano físico, tudo isso tentaram calar, né? Tentaram calar lá no início com as sacerdotisas, né? Lá na criação ainda dos Homo sapiens. Tentaram calar quando fizeram a primeira versão da Bíblia, né? Esse primeiro testamento, o Velho Testamento que se falam, né? Onde colocaram a mulher como algo super negativo, como a criadora de todas as mazelas, né? Que a gente vivia, enfim. E continuam tentando até hoje, sabe? Assim, se tem tantas questões de violência, se ainda tem tanto essa questão de que a mulher é a propriedade, a mulher que tem que abaixar a cabeça e tudo mais, isso veio lá de bem atrás, né? Então isso tá vindo ainda muito aí. E sendo que, se vocês forem prestar atenção, quem tem aquela visão do patriarcado, né, que se ensina e que se mostra, tem coisas que eu acho legal, que é válido, muito válido, mas tem coisas que eu também acho que é um pouco exagerado. Então, em tudo na vida a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer o filtro, sabe? Você ouve informações, aí você vê o que você sente que tem a ver com a sua vida, que você acha que é real, que a sua intuição diz que é real, e aquilo que você achar que é o correto, você toma como, né, sua verdade, enfim. E nessa questão mesmo do patriarcado, tem isso, né? Eles falam que... E mesmo, né? Assim, tipo, a mulher trabalha junto com o homem. Então, enquanto o homem vai ser a ação, vai ser aquela questão da proteção e tudo mais, a mulher é a mente que vem ali auxiliando nos pensamentos, ou que vem mostrando ali, auxiliando esse homem a ver coisas que ele não vê, né? Que normalmente ele não vê. Então, os dois trabalham juntos, né? Então é soma, sempre é soma. Não é um maior que o outro, não é um se achando maior que o outro, e o homem é maior do que a mulher, nem nada do tipo, gente, é soma, tá? Até uma curiosidade, quem já ouviu falar aí da história de Lilith? Lilith já foi descrita como demônio, já foi descrita de várias formas diferentes, né? E a informação que a espiritualidade traz sobre Lilith é que ela foi um ser, foi na verdade o primeiro, assim, dentro dessa versão aí da Bíblia, né, que se criou. Na verdade mesmo, Lilith era um nome que foi dado
para a criação perfeita, né, dentro do projeto genético do nosso planeta, né? Então, foi criado um ser com 12 hélices de DNA ativas, tá? Que tinha material genético de várias raças existentes no universo, então pleiadianos, sirianos, assim, de várias raças diferentes. E era um ser perfeito, ele era um ser que conseguia cocriar com a fonte, assim, ele conseguiu muito rápido se desenvolver, sabe? Conseguiu evoluir e tudo mais. Tem muita informação, não ia conseguir entrar em todos os detalhes, porque ia ter que voltar em muita coisa, mas bem resumido aqui, tá, gente? Então, esse ser, ele era muito... Ele era assim, tipo assim, eles estavam há muito tempo tentando criar algo que desse certo, aí deu certo, todo mundo bateu o palmo, nossa, criamos o ser perfeito. Ótimo, agora esse planeta vai, né? Que é essa criação, eles até chamam de elfos, né? Os seres elfos, que eram chamados da criação de Lilith, tá? É um nome, tá? Não tô falando que é Lilith, criou nem nada, não. Era um nome que foi feito ali na época. E só que o que aconteceu? Esses seres, eles conseguiam se desenvolver muito rápido, sabe? Assim, eles evoluíam muito rápido. Eles já nasceram com a facilidade de cocriação, então logo eles começaram a conversar de forma telepática e eles começaram a chamar a atenção dos criadores que estavam aqui, no caso os Anunnakis, né? Que eles também auxiliaram ali no projeto genético dessa raça. Então eles começaram a chamar a atenção deles, tal, e os Anunnakis queriam meio que eles obedecessem tudo que eles quisessem. Só que uma raça livre, que sabe que ela é o fruto da criação, né? E eles podem cocriar com Deus, por que eles iam baixar a cabeça para alguém? Entendem? Eles não iam fazer isso. E eles não aceitavam mesmo baixar a cabeça para os Anunnakis. Aí os Anunnakis começaram a falar, não, a gente tem que acabar com essa raça, a gente tem que dar um jeito de destruir ela. E aí foi acontecendo mais um monte de coisa que eu não vou entrar em detalhes agora para poder destruir, né, esses seres. Mas esses seres eram os chamados seres élficos. Eles eram a criação de Lilith e daí surgiu o nome Lilith. Isso tudo para poder explicar esse nome, né? Mas a história mesmo de Lilith, que é aquela historinha que tem na Bíblia, a segunda versão da Bíblia, né? Que a primeira é Adão e Eva, veio a cobra ali, tentou a Eva e ela comeu a fruta, né? A maçã. Na outra história, que é até a história que também é contada dentro do arquétipo de Lilith, né? Para quem já conhece de arquétipos, Lilith era um ser, né? Que foi criado ali e tal, junto com Adão, na mesma época, os dois foram criados juntos. E só que Adão queria que ela se submetesse a ele. E ela não queria isso, ela queria que os dois andassem juntos, tá? E aí Adão foi reclamar para Deus, Javé, né? Que Lilith não queria obedecer o que ele queria, né? Seja lá o que ele queria ali, não sei se era na hora da cama, enfim. As coisas que ele queria lá, a Lilith não queria obedecer. E Lilith falou para Deus que não, que ela queria que fossem tratados iguais, que ela não tinha que obedecer os dois, tinha que um respeitar o outro, mas ninguém passar por cima do outro, né? E aí Deus falou para ela, Javé, novamente, deixar bem claro, não é o Deus criador da criação, é esse Deus do Velho Testamento. Aí deu uma tremidinha na câmera, o cara do gato aqui. Deus falou para ela que se ela não queria se submeter àquilo que Adão quisesse, ela ia perder o paraíso, que era para ela viver lá nas terras vulcânicas, lá onde pega fogo direto. Aí ela pegou e falou assim, se for para mim abaixar a cabeça para o Adão, né, e ter que ser submissa a ele, eu prefiro ir morar lá no meio do fogo, lá no meio da larva, sei lá onde. Eu não aceito, eu prefiro perder o paraíso. E foi exatamente isso que ela fez. Deus tirou ela do paraíso, ela foi viver lá nessa terra lá, que era só fogo. Mitologia, tá, gente? Tô contando a historinha pra vocês. Aí, o que aconteceu?
Deus criou, né, da costela de Adão a Eva, né, e aí eles foram viver lá no paraíso e tal. Aí, tempos depois, Lilith volta, vai lá pro paraíso de novo. Aí ela se apresenta até como um animal, né, que é a salamandra. E conversa com Eva e pergunta para ela se ela quer saber toda a verdade do que é uma mulher, né, assim, do que é o sagrado feminino. Não, o sagrado feminino também, né, do que aconteceu no passado, né, por que ela não estava ali mais. E aí Eva ficou curiosa para poder entender o que estava acontecendo. Detalhe, em relação a tudo, tá, não só no que aconteceu ali entre Lilith e Adão. E aí Lilith fala pra ela, tá, se você quer saber de toda a verdade, é só você comer a fruta do conhecimento, que era a fruta que era proibida ser comida, né? E aí Eva come essa fruta e ela conhece toda a verdade, né? E parece que o Adão também come, né? Então ela conhece toda a verdade, que a mulher foi colocado, imposto que a mulher tinha que ser submissa ao homem, ou a verdade de que o planeta não era só aquilo, né? Que tinha mazelas, que tinha mais coisas acontecendo, que não era só aquele planeta, tinha outros planetas. Então, todas as verdades universais que a gente está começando a ter acesso agora, Lilith mostrou para Eva naquele momento, né? E aí, como Eva desobedeceu Javé, ela e o Adão, né, perdem o paraíso. E aí Adão joga a culpa na Eva e tudo mais. Então essa é a mitologia que se conta sobre a história de Lilith. E essas informações também tá dentro do arquétipo de Lilith, para quem tem a vontade ali de ativar o arquétipo dela e tudo mais, tá? Então, olha só, desde o início, né, tentaram tirar essa força do sagrado feminino. Tentaram modificar situações, tentaram jogar a culpa para cima da mulher. Mas por quê? Porque se sabia o poder que esse sagrado... Nossa, a voz tá indo embora. Que esse sagrado feminino tinha, né? E como se sabia desse poder, eles queriam calar isso a qualquer custo, de qualquer jeito, nem que fosse difamando ali as mulheres, enfim, toda a geração dali para frente. E querendo ou não, a gente vem com essa culpa muito enraizada dentro de nós, as nossas avós, as nossas tataravós, quantas violências elas sofreram, né, por conta dessa culpa, quantas coisas foram acontecendo na vida dessas mulheres, e muitas vezes elas abaixavam a cabeça porque lá sei lá onde na Bíblia elas viram que teria que passar por aquilo mesmo, porque lá atrás Eva comeu a fruta, sabe, vocês entendem como que isso é antigo demais, é uma violência, assim, grande demais que vem vindo, né? E esse é o momento disso ser quebrado, sabe? A gente tá em cima ali do momento para quebrar tudo isso, sabe? Para finalizar tudo isso, para que a gente volte a ser quem a gente realmente é, tá? E eu tô aqui falando, parece que eu tô falando só para mulheres, mas não, gente, isso tem muito a ver também com homens, tá? Vou usar um exemplo aqui da minha vida, né? Da minha casa. Meu pai, sagrado masculino, né? A minha avó, né? No caso, a mãe dele, ela sofreu muito, sabe? Assim, violência física, psicológica e tal, com o marido dela, né? Hoje meu avô tá vivo, a gente continua vivo, mas minha avó já faleceu. Então, e ela veio, assim, uma das complicações que veio nela por conta desse excesso de violência, quando acontece isso, do nosso sagrado feminino ficar machucado, nossa, é tanta coisa que eu nem sei se vai dar tempo de falar tudo nessa live, mas vamos tentar, né, que já tá, agora ia dar 1 hora, eu não falei tudo ainda, nem entrei na parte do sagrado feminino machucado. Então, por conta desse sagrado feminino machucado, cristalizou essas feridas e ela desenvolveu um câncer, né? O câncer é onde? Exatamente nos locais que tem a ver com o sagrado feminino. Útero, né? Todas as regiões que tem na mulher, né? Útero, seio, né? O aparelho reprodutor completo, enfim. E ela desenvolveu esse câncer. Então, olha só. E tem outras mulheres na família que também desenvolveram problemas nesses órgãos do sagrado feminino. E olha só, eu acabei vindo,
porque eu também tinha problemas por conta disso que veio pelo meu pai, sabe assim, apesar dele ser um sagrado masculino, sabe assim, ele ser um sagrado masculino, ele veio trouxe isso como herança da avó, ou da mãe dele. A mãe dele tinha um sagrado feminino machucado. Então, às vezes, a gente faz aquele processo de cura e se fala assim, você tem que fazer o processo de cura do sagrado feminino para toda a sua ancestralidade da parte da mãe. E do sagrado masculino para toda a ancestralidade por parte de pai. Não, gente, não pode ser essa regra, porque no meio lá desse sagrado da parte da mãe, pode ter um sagrado masculino ali que foi ferido tal, e foi passado para essa mãe, entende? Então, sempre que se for fazer cura ancestral, faça para os dois polos dos dois lados. Então, no polo feminino, toda a ancestralidade feminina do sagrado feminino e do sagrado masculino dessa ancestralidade feminina. E do masculino, também é a mesma coisa, toda a ancestralidade feminina e masculina desse sagrado masculino. Porque vai ter os dois polos em ambos lados, né? E isso foi assim, sabe? Eu vim com esse sagrado feminino ferido, mas por conta de heranças do meu pai, no caso, né? Da ancestralidade da minha avó e tudo mais. E eu falo com total certeza disso, porque foi me mostrado em sonho, foi mostrado situações. Enfim, eu conto um pouco disso lá no meu canal no YouTube, tem um pouco das informações do que foi isso, né? Como que funcionou isso. Então, a gente tem que verificar ambos pontos ali, né? E tá, já que a gente entrou no sagrado feminino ferido, o que é muito importante a gente ver agora. Quem não conseguir, né, se conectar com esse sagrado feminino, quem tiver dificuldade de olhar situações ou não quiser soltar informações ou soltar situações da sua vida, essas questões vão cristalizando dentro dos seus órgãos reprodutores, principalmente na mulher, né? E dentro ali de você. E isso vai vir como herança para suas proles ali, seus filhos, ou então isso vira uma doença ali dentro de você, né? E pode até virar algo mais pesado, igual aconteceu com a minha avó, né? De virar um câncer, né? Quantas mulheres aí que tem câncer de mama, câncer nos ovários, câncer, né, no útero, você retirar o útero e tudo mais. Por quê? Por causa de um sagrado feminino que vem ferido durante muito tempo, né? E vai ali cada vez mais, né? Toda vez que a gente se submete a situações que a gente não quer viver, a gente tá machucando esse sagrado feminino, tá? Do mesmo jeito que, vou usar só sair um pouquinho do sagrado feminino e entrar no sagrado masculino. Do mesmo jeito que quando o homem, o sagrado masculino, ele não consegue colocar em ação as coisas aqui na matéria, ele não consegue... qual que seria a palavra, gente? É como se fosse um empoderar, mas não é empoderar a palavra certa. Ele consegue ter sucesso, tá? Nos seus planos, nas convicções ali, nas coisas que ele deseja. Ou ele não consegue ser uma pessoa bem-sucedida, ele também vai ficar com esse sagrado masculino um pouco prejudicado até ele conseguir entrar em ordem, tá? Então, da mesma forma que acontece isso para o homem, para a mulher, quando ela não consegue deixar as vontades dela transparecer, ou ela não deixa, ela deixa a vida dela na mão do outro, ou ela não consegue tomar frente das decisões dela, ela também vai ficar com esse sagrado feminino machucado, ou ela se coloca, assim, ela passa por situações que ela não queria passar também, tá? Às vezes, sei lá, ela se submete a situações que ela não queria se submeter, né? Ou dentro de um relacionamento, ela se sente obrigada a fazer coisas que ela não queria fazer dentro daquele relacionamento. Então, tudo isso vai ferindo, né, esse sagrado feminino, e ela vai cada vez mais ficando presa dentro daquilo, tá? E quais são as formas de curar esse sagrado feminino?
uma das principais, né, para começar ali, é a questão do amor próprio. Porque quando você pega e olha pro espelho e fala para você mesmo, você não vai mais se submeter a essa situação que te machuca, você já tá começando seu empoderamento, sabe? Você já tá começando a mexer ali nesse... Você já tá mandando pro universo que você não quer mais aceitar aquelas situações e que você tem amor próprio, né? Então você já é o primeiro passo. E aí você começar a tomar ação, tá? Porque às vezes a gente fica muito tempo nos processos de cura e faz cura, constelação familiar, faz meditação, faz um monte de coisa. Mas aí quando a gente se vê aqui no dia a dia, diante das situações, a gente não toma ação. Aí não adianta, sabe? Você vai continuar ali, por mais que você faça curas, você vai ainda continuar dentro das situações que te machucam. Então não adianta, sabe? Vou usar exemplos para facilitar. Às vezes a gente faz alguma meditação de cura, a gente sai daquela meditação bem, se sentindo empoderada, forte e tal. Aí no primeiro momento à noite, você chegou em casa do trabalho cansada, aí você vê que tá tudo de pernas pro ar, sendo que você não mora sozinha, né? E a outra pessoa que convive ali com você não tá nem aí, né? Tá lá no sofá de boa e você vai ter que fazer tudo aquilo ali, sabe? Tô usando esse exemplo dentro do feminino, tá? Mas tem também situações dentro do masculino. Então, como que você vai se sentir naquela situação ali? Você vai começar a se sentir mal, sabe? Você vai começar a entender que você tá, de forma inconsciente muitas vezes, que você tá passando por cima da sua vontade, né? Do seu amor próprio. Ou então você começa a fazer as coisas tudo sozinha e não chama, não pede ajuda. Na verdade não era nem pra pedir mesmo, né? Era pra pessoa que tá ali do seu lado oferecer essa ajuda, né? Então tudo isso as pessoas têm que ir colocando na balança e ver, né? O que tá machucando, o que tá insuportável ali para ela viver, né? Ou então, outro exemplo, a pessoa tem, né, um relacionamento com outra, mas aquele relacionamento não te respeita, né? Sabe, te coloca em situações de vergonha, te deixa envergonhada diante de situações. Acontece isso muito dentro de relacionamentos narcisistas, tá, gente? Assim, de você ser colocado dentro de situações que você se sente humilhada ou você se sente menosprezada, situações assim, tudo isso tá machucando também o sagrado feminino. Então, é um pedido assim muito forte que vem do mundo espiritual. Toda vez que acontecer alguma situação que você sentir uma agonia, uma coisa ruim, tipo, não tá entendendo por que tá se sentindo daquele jeito, por que aquilo tá trazendo incômodo, ouça esse incômodo, tem um porquê, tá? Não é à toa, esses incômodos não é à toa, muitas vezes sua alma, seu interno ali gritando que você não queria passar por tal situação, tá? Outra coisa muito importante para lembrar, que eles acabaram de me falar aqui, nem tá ali no script, não na coisinha, mas eles pediram para falar. A maioria dessas dores começa lá na infância. E assim, muito triste, e principalmente nesse momento, assim, das pessoas que estão encarnadas agora, é que a maioria das pessoas que tem, assim, muito forte feridas da alma, porque eu digo na alma, né? Foi crianças que sofreram algum tipo de abuso na infância, tá? Então, seja abuso psicológico, seja abuso emocional e até o abuso físico mesmo. Então, são crianças que elas já foram violentadas e elas trazem isso, sabe, até a fase adulta ali. E são crianças que elas não conseguem reencontrar a essência delas, porque isso foi perdido lá na primeira infância, sabe, assim, lá no início da vida delas. Elas conheceram o pior do ser humano. E tudo isso machuca também. Então, machuca sagrado feminino, machuca sagrado masculino também. Então, são questões que às vezes a gente pensa assim, quem já sofreu violência sexual vai entender, né?
pensa assim, é coisa que aconteceu lá na minha infância, não é para ter mais importância, deixei para lá. Mas às vezes a gente deixa para lá como uma forma de tentar se defender da lembrança, né, do que aconteceu. Só que esse deixar para lá não tira a dor lá de dentro, né? Então a gente meio que tem que modificar essa dor, sabe? Assim, você tem que transformar ela. Uma das formas que a gente pode fazer isso é dar um novo contexto, voltar lá naquela situação lá na infância, quando aconteceu aquela situação, e modificar ela, ou você... Isso eu acho que é neurociência, né, que entra nessa parte. Porque assim, a nossa mente, muitas vezes ela não sabe diferenciar passado, presente e futuro, né? Então ela só vem a mensagem. Então, tipo, por exemplo, quando você tem uma crise de ansiedade, você começa a pensar em alguma situação, aí sua mente já começa a criar todo o cenário para aquela situação como se já estivesse acontecendo naquele momento. Por isso que vem a crise de ansiedade, porque ela não entende que, eu tô pensando nisso que vai acontecer no futuro. Não, você tá pensando nisso agora, então vamos sentir isso agora, né? Então ela não sabe diferenciar. Então, como a nossa mente ela não sabe diferenciar, vamos nos aproveitar disso. Então, coisas que aconteceram lá no passado, lá atrás, lá na sua infância, volta na mente, num processo ali de auto-hipnose, meditação, enfim, tem até algumas informações no próprio YouTube aí, na internet, mostrando como é que faz isso. Volta naquela época e dá um novo contexto para aquela situação de violência que você passou, tá? Fazendo isso, você vai modificar o seu presente, porque a sua mente vai dar um 360 ali, vai mudar tudo, sabe? Você vai ver tudo de outra forma. E aí você consegue apagar, sabe assim? Você consegue mudar a forma de ver aquela situação e aquilo não é uma ferida mais que te trava, tá? Eu conheço pessoas que já passaram por situações lá na infância, homens, mulheres, enfim, que isso travou tanto a vida delas que hoje elas têm desejos, elas têm sonhos, elas queriam estar em outras situações, em outras coisas na vida, mas por conta desse trauma lá na infância, elas não conseguem desenvolver aquilo que elas querem, né? Porque aquilo ainda é uma sombra na vida delas, sabe? É algo que fez elas se sentirem tão menos, tão incapazes de fazer qualquer coisa da vida adulta delas, que elas travam ali, sabe? Ficam sempre naquilo. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essa modificação, tá? Consiga voltar naquele contexto e dar um novo sentido para aquilo, modificar aquilo, que você vai agora, no presente, viver uma nova vida. Experiência própria, tá, gente? Eu também já sofri situações de abuso e eu precisei fazer, tá, esses processos para que hoje eu mudasse totalmente a minha forma de ver a vida, tá? Se eu não tivesse feito esses processos de não sei se é neurociência mesmo, mas esses processos de voltar lá no passado, eu tento falar numa linguagem mais fácil também, porque eu também não entendo muito dessas coisas muito cheias de palavras, não, tá? Então, voltar mesmo lá no início, lá quando aconteceu aquela situação na sua mente, ali, de uma forma meditativa, minutos antes daquilo acontecer, e você se retirar daquela situação, ou te trazer outro contexto, né? Se foi uma situação de violência, se imagina voltando naquele momento, só que na hora que você ia entrar naquele local onde você sofreu aquela violência, alguém veio, te puxou pela mão e te levou embora, né? E você não entrou naquele local, então você não viveu aquela violência. É trabalhar com a mente, tá? Para poder dar esses novos contextos para a vida, tá bom? Então, essa é uma das formas que a gente pode modificar. Porque, como foi dito antes, né? A nossa mente, ela não entende passado, presente e futuro. Ela entende o que está acontecendo agora. Então, se você começar a pensar muito em algo que vai acontecer daqui 2 semanas, a mente já vai criar, e principalmente se você pensar com medo, a mente já vai criar ali dentro da sua mente a situação com medo, né? E ainda tem outro porém, né? Como Ai, será que tá travando aqui? Como a nossa mente, junto com o sentimento, cocria
realidades. Se você pensa na situação e já vem um sentimento de medo em relação àquela situação, é perigoso a situação nem acontecer por causa desse sentimento ali que vem junto com o pensamento. Pensamento mais sentimento é cocriação. É você conseguir trazer as situações para a vida, sabe assim, para acontecer. Então, é muito importante a gente olhar esses pontos também, sabe? Para poder conseguir fazer as modificações que a gente precisa. Nossa, eu fugi totalmente do assunto, né? Não fugiu totalmente não, porque ainda tá dentro dessas questões do sagrado feminino também, do sagrado masculino. Então, não tá totalmente... Não fugiu totalmente do assunto, não. Mas a gente entrou um pouquinho também no poder de cocriação. E lembrando que poder de cocriação também é sagrado feminino, tá? Cocriar, toda vez que você quer fazer um processo para cocriar situações na sua vida, você tá lidando com o seu sagrado feminino, tá bom? Outra forma de cura é pelas curas das feridas emocionais, né? Que também foram criadas lá na infância, ou às vezes ainda na época que você estava na barriga da mãe, né? Então, curar feridas emocionais, as 5 feridas emocionais, né? É muito importante também. E como que se faz essa cura? É um processo longo, mas a gente começa identificando quais são essas feridas emocionais. Até tem um livro aí, né? As 5 feridas emocionais. Eu esqueci o nome da escritora. Mas é uma boa leitura. Até tem ele em audiolivro na internet. Que as feridas são a humilhação, a ferida do abandono, a ferida da injustiça, da traição. Eu acho que tá faltando uma que eu esqueci qual que é. Enfim, são 5 feridas no total. Então, todas elas são ativadas lá na infância. E elas também travam nossas vidas quando a gente não consegue tratar isso. E uma das feridas que pega muito é a ferida do abandono, que tem a questão da dependência muito forte, né? Então, muitas mulheres aí, igual a gente tava falando antes de mulheres vítimas de violência, muitas mulheres ficam presas em relacionamentos violentos, assim, situações ruins, porque elas estão apegadas àquela pessoa, né? Que mesmo que faz mal, mas ela tá tão apegada, ela não consegue, que a máscara eu acho que é do dependente, né, dessa ferida. Ela se sente tão dependente daquela pessoa ali, que ela prefere se sujeitar a essas situações de violência do que sair daquilo. E aí ela vai ferindo o sagrado feminino dela, e lá na frente, se ela não morrer por causa de uma violência que aconteceu dentro desse relacionamento, ela pode vir até morrer por causa de alguma doença que ela desenvolveu durante esse período dentro desse relacionamento, né? O mesmo vale para homem também, tá? Ferida emocionais também tem para homens, assim, também eles ativam essas feridas lá na infância e também pode ferir tanto o sagrado feminino como o sagrado masculino, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ser dita. Acredito que eu falei tudo. E assim, outra informação que sai um pouquinho, mas não sai, mas eles pediram para que se fosse dito, em relação ao portal de hoje, né, o portal do dia 5/5, é que, e isso também saiu para quem já ouviu falar lá dos vídeos e do canal, né, e do Instagram do Henrique Gasparetto, né, ele já até colocou esse insight lá em um dos stories dele, que ele coloca uma lista de insights que vem do plano superior, né, que é até o Daniel, eu acho que é Daniel o nome dele, esqueci, Daniel Pinheiro, se eu não me engano, que é ele que canaliza essas informações. Alguns dias atrás saiu um que era informando que traições iam vir à tona, né, ia aparecer. E eles pediram muito para falar sobre isso. Sempre a gente fala, né, assim, sempre foi falado que aquilo que a gente não consegue resolver, acontece torres na vida da gente que obriga a gente a resolver, tá? Então vai acontecer situações ali para poder
meio que forçar a gente a resolver aquelas situações. Um exemplo bem na mídia disso foi o que aconteceu com a Ana Hickman, né? Ela tinha um relacionamento de dependência com aquele cara lá, que eu não gosto nem de falar o nome dele. E só que ela ia, né, naquele relacionamento, ferida do abandono, né, gente? E aí chegou numa situação, como ela não soltava aquele relacionamento, aconteceu uma situação de violência, tá? Entre ele e ela. Então a torre, né, aquela situação torre, veio na vida e aí ela saiu desse relacionamento na marra, né? E esses portais como esse de agora, né, do dia 5/5, ele traz muito essas questões de torres para as vidas, para as nossas vidas, sabe? Então, seria bom que a gente conseguisse fazer as alterações que a gente precisa fazer antes que essas torres acontecessem, porque é menos dolorido, é menos sofrido, eu ouso até dizer menos humilhante, tá? Porque você, às vezes, quando a gente se coloca ali, se deixa ficar naquelas situações e não toma ação, quando chega essa torre, normalmente derruba, sabe? Torre vai destruindo tudo, né? E derruba a gente junto. Então, é um pouco bem mais sofrido. É bom, né? Porque essas situações ruins é para nosso melhoramento, sabe? Assim, é pra gente ficar bem. E é aquilo que às vezes a gente sempre fala ali, né? Se para quem tá dentro desse processo de despertar espiritual e tá tentando fazer tudo certo, mesmo assim dá BO, assim, dá muita confusão, imagina para quem não tá querendo fazer, né? E assim, essas situações seria muito bom que a gente pudesse olhar também com esse olhar, sabe? Você tá se sentindo incomodado, tá acontecendo coisa na sua vida, você não tá legal, assim, você tá sentindo que não quer mais viver aquelas situações, deixa, solta, sai. Porque quando vier a torre, vai ser que nem naquela cena lá do Titanic, sabe? O povo vai se agarrar ali no navio, mas ele vai afundar. Vai todo mundo para baixo, não vai ter para onde correr, né? E quando vem torre assim, normalmente também é o efeito dominó, né? Sai devastando tudo, onde passa. Então, essa questão desse insight sobre traição tá vindo muito forte. Então, situações que por muito tempo ficaram escondidas, vai vir à tona agora, sabe? Vai ser visto, vai chegar, vai acontecer, vai ser bem na cara. E muitas vezes é melhor a gente ter saído antes que acontecesse daquela forma, né? E traições, eu tô falando aqui de traições, mas nem sempre é só relacionamento amoroso tal, mas às vezes é convívio com amigos, com trabalho, situações acontecendo. Vou usar um exemplo para trabalho, né? Às vezes a gente está muito tempo no local que a gente já não tem mais nada para poder tirar daquele local, você nem aguenta mais trabalhar naquele local. Aí dentro de um portal que nem esse, né, do dia 5/5, acontece uma treta ali dentro, colocam o seu nome no meio do negócio, você perde a paciência, dá maior briga, né? Você se sente traído ali naquela situação e você pode ser despedido até por uma justa causa porque chegou numa situação de violência, né? Então é um exemplo de torre. Tô trazendo só alguns exemplos. Então eles me pediram muito para reforçar isso, não está tanto assim dentro do assunto do sagrado feminino, mas é uma realidade que a gente está no momento, tá? A gente tá dentro desse portal. Esse portal ainda vai alguns dias aí. Então, o que a gente puder fazer para se libertar de situações antes que chegue nesse ponto, seria bom que a gente pudesse fazer agora, né? Gente, eu acho que tá bom, né? Falei pra caramba. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode perguntar. Deixa eu só tirar isso aqui. Pra ver se não vai dar certo. Se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer, tá? Tô só olhando se tem alguma pergunta, mas eu acho que não tem. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o assunto da live hoje? Não achei nenhuma pergunta.
Então, esse foi o assunto. Tá bom? Eu vou ver se eu vou conseguir deixar as lives salvas. Não sei se eu vou conseguir deixar salva aqui no TikTok, mas eu vou ver se eu consigo levar lá pro YouTube, tá, gente? Deixar salva lá. Somente assuntos que nem esse sobre o sagrado feminino, que eles pediram muito para poder deixar aqui de uma forma. Eu vou fazer depois os recortes também, porque assim, as lives que são feitas aqui no canal, aqui na plataforma, ela fica disponível só um mês, para que eu consiga ali fazer recortes e tudo mais. Depois ela some. Então eu vou ver se eu consigo levar essas lives lá pro TikTok ou lá pro YouTube, tá? Qualquer coisa vocês assistem lá também, tá? E aqui eu vou fazendo no ao vivo. Tá bom, gente? É isso. Foi muito bom conversar com vocês. Tem também o grupo lá no WhatsApp. Todos fiquem convidados, se sintam convidados. O link tá lá no canal do YouTube, na descrição, na bio. E também no meu Instagram tem o link. E para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. E sempre, né, a espiritualidade tá pedindo para passar informações lá. As informações acabam chegando lá primeiro para depois vir para cá. Então, quem quiser entrar no grupo, tá? Sintam-se à vontade. Foi muito bom a companhia de vocês. E qualquer coisa, né, me perguntem lá ou me perguntam aqui nas redes sociais. Pode mandar mensagem no particular, que estamos por aqui, tá bom? Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima.